Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o querido Terry de NoGamer para mais vídeo aqui nesse incrível canal. E hoje, meus amigos, eu lhes trago um vídeo sobre os movimentos deletados da franquia Dinossauro Rei. Só que mais precisamente sobre os jogos de Dinossauro Rei, porque antes do anime de 2007, nós tivemos os jogos que tiveram alguns movimentos que acabaram sendo deletados. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de constatar que as informações tiradas para esse vídeo vieram do canal do Tio Espino, que também fez um vídeo falando sobre os movimentos deletados. Então depois vocês vão lá no canal dele, se inscrevam, dê like, digam que vocês foram pelo Terry de NoGamer, porque eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz. Mas se você se interessou primeiramente a inscrever no canal, ative o sininho de notificações e vamos começar! Bom, o primeiro movimento que acabou sendo descartado dos jogos de arcade é um movimento que provavelmente você conhece, que é um dos movimentos até que bem populares, já que ele está no anime, mas infelizmente não está no jogo, que foi na verdade o primeiro movimento de fusão. Eu estou falando do Trovão Tempestade Bazooka. Sim, esse movimento iria estar no jogo, foi proposto para ir para o jogo, mas infelizmente acabou sendo descartado. Não sabem o porquê que esse movimento foi descartado, mas eu acredito que foi por conta da animação, porque seria bem estranho, tipo, imagina um dinossauro do elemento raio e outro do elemento vento fazendo um movimento de fusão, tipo, no jogo de arcade. Provavelmente a animação seria bem difícil, mas graças a Deus nós recebemos esse movimento lá no anime de 2007, quando o Gabu e o Ace fizeram esse movimento de fusão para derrotar o Saurfaganax do 7, né, já que o Dr. Z falou que seria uma boa ideia se eles formassem um movimento de fusão, que ia dobrar a força do seu poder e etc. E esse foi o primeiro movimento de fusão. Mas esse não foi o único movimento de fusão que acabou sendo descartado dos jogos, já que nós temos muito mais. O próximo movimento que acabou sendo descartado dos jogos de arcade é um movimento que seria uma fusão entre água e o elemento terra, que seria um movimento chamado Double Sword ou Double Word, alguma coisa assim, que seria uma espada dupla, que na verdade seria uma fusão entre a espada de água do elemento água e o sabre terremoto do elemento terra. Esse movimento seria extremamente poderoso e iria diminuir a sua defesa em 25%, se não me engano, acho que é 25%, alguma coisa assim. Mas enfim, esse movimento infelizmente foi descartado. O que é bem triste, né? Porque eu acho que seria muito legal ver uma junção desses dois movimentos, já que a espada de água nunca foi tão utilizada bem lá no anime, né? Tipo, ela só apareceu uma vez e nunca mais apareceu. Então seria muito interessante, sem contar que lá no jogo de DS a gente tem mais fusões, né? Mais movimentos de fusões, já que o jogo de DS leva essa coisa de movimento de fusão muito a sério. Eu até fiz um vídeo falando sobre os movimentos de fusão, que eles fazem uma loucura lá no jogo de DS, mas é basicamente isso. O próximo movimento de fusão que acabou sendo descartado dos jogos é simplesmente uma fusão entre o elemento fogo e o elemento grama, só que mais precisamente o fogo escaldante com a droga do Jardim das Esmeraldas. Se você não se lembra, o fogo escaldante, ou Fire Scorcher, ou catalisador, ou Deathfire, seja lá como você quiser chamar, esse movimento tem diversas pronúncias, é basicamente um super movimento de fusão. O único movimento de fusão no anime, o super movimento, já que o Dr. Z nunca fez um super movimento, ele só criava poderes elementais e normais, ele nunca fez um super movimento. Esse super movimento é basicamente um hit kill, né? Uma bola gigantesca de fogo que você arremessa no seu inimigo e é basicamente um hit kill. Enquanto o Jardim das Esmeraldas é basicamente uma energia verde de grama que você arremessa no seu inimigo e recupera toda a sua vida, enquanto o seu inimigo é basicamente volta pro cartão. Então imagina como seria esse movimento, cara. Um hit kill, você mata direto seu dinossauro, né, o seu inimigo, e ele consegue, tipo, você consegue recuperar toda a sua vida, cara. Imagina, seria muito apelão, e graças a Deus não foi para o jogo, ele foi até proposto para ir para o jogo, mas acabou sendo descartado. Seria até interessante, mas acho que seria muito apelão. O próximo movimento que acabou sendo descartado dos jogos de arcade foi um movimento de fusão que nós não temos tantas informações sobre ele, mas é bem curioso sobre se falar, que é basicamente um movimento de fusão entre o Criolofossauro e o Paxcephalossauro. Nós não temos basicamente nenhuma informação sobre esse movimento de fusão, o que é bem triste, né, porque eu acho que seria muito interessante, né, literalmente um movimento secreto com um movimento de gelo, né, porque lá no anime de 2007, o Criolofossauro ele é um dinossauro do elemento secreto, mas ele tem poderes de gelo.
Eu acredito que esse movimento de fusão seria um movimento à distância, né? Porque tanto o Paxiphossauro quanto o Cryolophosauro têm movimentos à distância, né? Literalmente um raio de gelo e um raio laser. Se fosse, sei lá, com o Therizinosauro seria um pouquinho mais difícil, né? Porque o Therizinosauro precisa usar os seus movimentos muito perto do seu adversário. Então, eu acredito que esse movimento de fusão seria entre o Cryolophosauro e o Paxiphossauro. Mas, como eu já disse, nós não temos basicamente nenhuma informação sobre esse movimento de fusão. Agora, saindo um pouco desses movimentos de fusão bem malucos, nós temos dois movimentos do Therizinosauro que acabaram sendo descartados. O primeiro movimento é bem curioso porque me lembra muito o Thunder Driver, que é um movimento de elemento raio, né, que o Gabu utilizou lá no anime, que é basicamente que o dinossauro do elemento raio pula pra cima e depois faz tipo uma furadeira, alguma coisa assim. E o Therizinosauro faria tipo essa coisa assim, porque ele iria pular muito alto, levantar suas garras, um raio iria cair nas suas garras e depois ele ia se jogar pro chão como uma furadeira, assim atingindo o seu inimigo, que me lembra muito, como eu já disse, o Thunder Driver. O segundo movimento seria basicamente que o Therizinosauro iria soltar raios das suas garras, e esses raios iriam dar paralisia, o que seria muito legal, infelizmente acabou sendo descartado, mas eu acho que eu acredito que foi descartado porque assim, o Therizinosauro, tanto no anime quanto nos jogos, ele tem bastante destaque, porque lá nos jogos ele já tem uns 3 movimentos, né, se eu não me engano, já tem sua forma super, sem contar que no anime ele já tem um bom tempo de tela, então eu acredito que foi por conta disso que esses movimentos acabaram sendo descartados, por causa que o Therizinosauro já tem muito destaque. O próximo movimento que acabou sendo descartado dos jogos de arcade, graças a Deus não está nos jogos, porque assim, seria um caos se ele tivesse. Basicamente, Baby Help. O que você acha que é esse movimento? Basicamente, esse movimento aparentemente só poderia ser usado pelos Hadrosaurídeos. Um exemplo bem popular é a Maiasauro que tem o seu filhote. Imagina você tá lá numa batalha 2 contra 2 e o seu dinossauro, né, o seu dinossauro usa um Magma Blaster. Esse bebê ia aparecer e ia conseguir utilizar o Magma Blaster. E cara, ia diminuir sua defesa em 2 vezes. Você tem noção de como ia ser um caos esse movimento. Sem contar que ele seria um suporte, seria um dos melhores suportes. Sem contar que ele também ia poder aprender habilidades secundárias, tipo Ciclone, Benção da Natureza, Sopro do Vulcão, descarga elétrica, vários movimentos desse tipo. Então seria basicamente um caos e graças a Deus esse movimento não foi para os jogos. Eu acredito que tenha sido proposto para a Maiasaura, ou mesmo também os Hadrosaurídeos, né? Porque um exemplo bem popular é a Maiasaura, que foi, se não me engano, o único dinossauro no anime que teve o seu filhote. Então aparentemente seria bem interessante esse movimento, mas graças a Deus o Baby Maia não foi proposto para o jogo, né? Ele foi proposto, mas ele não está no jogo. Então, graças a Deus, isso não aconteceu. Os próximos movimentos que acabaram sendo deletados do jogo de arcade seriam muito interessantes, porque assim, a gente sabe que o Black T-Rex no anime tem o seu movimento base, digamos assim, né, que é o fogo escaldante, o super movimento do elemento fogo, que ele pode usar quantas vezes ele quiser e etc. Mas e se eu te dizer que nos jogos a gente teria mais Black Dinossauros, e cada um desses Black Dinossauros teriam habilidades que condizem com o seu elemento. Por exemplo, o Black Pentaceratops teria um super movimento do elemento raio, o Black Megaraptor teria um super movimento do elemento vento. O Black Saurolopho teria um movimento de um elemento grama, né? Um super movimento de grama. O Black Spinossauro teria um super movimento de água. E a Black Saichania teria um super movimento de elemento terra. Todos esses Black Dinossauros teriam super movimentos. Sem contar que eles seriam os últimos chefes do jogo, né? Ao contrário que no jogo final, a gente tem lá o Eukarcha, né? Que tem as suas 3 formas ao lado do Goma. E, na versão original não seria o Eukarcha com Goma, seriam os Black Dinossauros. E a gente teria que enfrentar cada um desses Black Dinossauros. Então, eu agradeço muito que isso não foi pro jogo final, porque assim, o Goma já é extremamente difícil, né? O Eukarcha com essas 3 formas é basicamente impossível de ser derrotado, é muito difícil. Então imagina ter que derrotar vários Black Dinossauros com super movimento, seria muito difícil. E o último movimento que acabou sendo descartado dos jogos de arcade é bem curioso, porque seria um movimento de Dia dos Namorados, que iria envolver basicamente os Oranossauros. O movimento seria basicamente assim: um dos Oranossauros veria o seu parceiro sendo atacado e iria soltar um rugido. Depois que ele soltasse o rugido, uma manada de Triceratops iria vir e literalmente atropelar o seu dinossauro inimigo. Depois ele iria levar um abraço gigante dos saurópodes, no caso o Seismossauro e o Supersauro. Eu acredito que esse movimento acabou sendo deletado por conta do orçamento e a animação, porque assim, imagina, cara, naquela época, se eles descartaram o Yutiranos por conta das penas, que era uma coisa muito difícil e etc, imagina fazer um movimento desse tipo.
sem contar que eu acho que esse movimento seria tipo elemento normal, ou se não só poderia ser usado pelos Oranossauros. Eu acredito que seria uma coisa mais ou menos assim, eu não me lembro muito bem, mas cara, seria muito difícil fazer a animação, sem contar que quando a gente pensa em dinossauros e Dia dos Namorados, a gente basicamente lembra dos Saurolophus e dos Saurópodes, né? No caso, os Seismossauro Super Sauro. Eu acho que são os dinossauros que mais têm essa coisa, né, de paixão, Dia dos Namorados, são os que mais têm fanarts e coisas oficiais, Dia dos Namorados, então basicamente os Oranossauros ganhar esse certo destaque seria algo meio estranho, né? Então é basicamente isso. E um movimento extra que eu gostaria de mencionar nesse vídeo, que eu basicamente me esqueci totalmente desse movimento, é basicamente o movimento da Microraptor. Sim, a Microraptor teria mais destaque nos jogos de arcade, que teria um movimento que acabou sendo descartado. Esse movimento seria um movimento de elemento normal, e seria basicamente assim: a silhueta da Microraptor iria aparecer na tela. Ela iria basicamente tirar o pedra, papel, tesoura do seu inimigo. E assim, o seu inimigo não poderia atacar, né? Ele não ia conseguir atacar. Ou seja, você poderia usar qualquer habilidade, né? No caso, seria muito épico, mas acabou sendo descartado porque eu acredito que seria muito apelão. Então é basicamente isso. E a Microraptor até que pareceu um anime, né? Só que com pouco tempo de tela. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comente aí o que você achou sobre esses movimentos descartados, se você gostou, se você não gostou. Comente aí qual você gostaria de ver, seja lá no anime, nos jogos, etc. Eu gostaria em todos os comentários. Eu estou preparando mais sobre Dinossauro Rei, Jurassic Park Godzilla. Essa franquia você provavelmente vai gostar, mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!